A paz do Senhor Jesus para você, meu irmão e minha irmã, que se dedicou um tempinho para poder ouvir esse vídeo, né, assistir e ouvir esse vídeo. Como vocês viram aí na capa do vídeo, o tema de hoje é depressão. O que é depressão? Como ela é causada, né? Amados, por incrível que pareça, a Bíblia nos fala muito sobre depressão. Eu vou citar alguns exemplos para vocês, né? Gênesis 4, do 1 até o 7. Caim e Abel. A Bíblia relata nesses pequenos versículos, do 4 até o versículo 7, capítulo 4 até o versículo 7, o nascimento, né, e a profissão deles, e o pecado e a depressão. Você fala, como assim depressão? Para quem não sabe, a depressão é falta de domínio próprio, como eu sei. Eu já quase tive depressão. Por honra e glória do Senhor, Deus não deixou cair nesse mal. Amém? Eu já vou entrar nesse assunto mais para frente. Gênesis 4, do 1 ao 7, vai dizer assim, ó. Abel era pastor de ovelha e Caim era lavrador. Abel foi e ofereceu um sacrifício ao Senhor. E Deus se atentou para o sacrifício de Abel. Mas não se atentou para o sacrifício de Caim. Ou seja, Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. Então Caim, ele ficou triste. A Bíblia diz que o semblante dele, ele se irou e o semblante dele caiu. Todos nós sabemos que quando o semblante cai, é porque a pessoa fica triste. Amém? Todos nós sabemos disso. Se você está feliz, o seu semblante vai ser de feliz. Se o seu semblante cai, é porque você ficou desanimado com aquilo. Amém? Aí, Deus virou para Caim e falou, Caim, se tudo que você fizer for bom, né, os frutos disso também vai ser bom. Ou seja, se todas as suas obras forem boas, isso vai gerar mais coisas boas. Mas aí Deus, aliás, vem e fala mais com Caim. Fala assim, Caim, tenha domínio sobre os teus sentimentos, no versículo 7. Né? Tenha domínio sobre o seu sentimento. Se você não dominar os teus sentimentos, eles vão te dominar. O pecado já está na porta. Amém? Deus falou pessoalmente para o próprio Caim, o pecado já está na porta, então você domine os seus sentimentos antes que eles tenham domínio sobre você. Amém? Então vamos lá para a depressão. Caim teve uma grande decepção, porque Deus aceitou o sacrifício do irmão dele, mas não aceitou o dele. E às vezes acontece isso com você. Você se dedica tanto para ter uma vaga de serviço, subir de cargo, né, ou obter uma vaga no serviço e não acontece. Né? Aí você vai ficar triste, entra em depressão achando que nada dá certo na sua vida. Só que Deus manda falar para você assim, ó, se você colocar Deus na frente e fizer conforme Deus falar para você, você vai ser próspero. Por que eu falo isso? Porque nós vemos na Bíblia que Abel era pastor. Então se ele era pastor, cabia a ele no momento oferecer o sacrifício. Amém? Abel foi o primeiro pastor, digamos assim, humano. Amém? Então, cabia a Abel oferecer o primeiro sacrifício ali. Mas aí Caim ele foi e se intrometeu e tentou oferecer o melhor sacrifício. Por que eu falo se intrometeu? Porque Abel se deu o seu melhor. Se Abel deu o seu melhor, é porque ele já estava com o coração voltado para sacrificar. Ele já estava com o coração voltado, já com uma chamada para ser pastor. Amém? E com Caim não foi assim. O papel de Caim era lavrar a terra, gerar frutos e alimento para alimentar essa ovelha. Ou seja, muitas das vezes isso acontece com o obreiro. Caim era um obreiro, digamos assim, porque ele dava alimento para a ovelha. Amém? E através do fruto dessa ovelha, Abel, que era o pastor, ia lá e sacrificava. E Deus recebia. Então, muitas das vezes você não consegue chegar onde você quer e você fica triste. Mas tem que entender, se Deus te chamou para ser obreiro, você tem que ser obreiro. Se Deus chamou você para ser porteiro, você vai ser porteiro. Se Deus chamou você para ser secretário, você vai ser secretário. Se Deus chamou você para ser advogado, você vai ser advogado. Se Deus chamou você para ser motorista, você vai ser motorista. Não queira! Nada te impede de evoluir. Mas você tem que entender qual que é o dom que Deus colocou no seu coração. Por quê? Se Caim parasse para pensar, ele ia ver que ele também era importante. Porque a ovelha que Abel sacrificou, ela só estava viva ali e até aquele momento só teve o que comer porque Caim lavrava a terra. Se Caim não lavrasse a terra, amém? A ovelha de Abel não ia ter o que comer, ia ser um animal ruim
e Deus não ia aceitar o sacrifício. Então entenda, você que é frustrado em várias áreas da sua vida, que Deus ele quer você na área que Deus escolheu, não na área que você quer. Nada te impede de evoluir, mas você tem que entender o quê? É a sua hora? É o seu chamado? É o seu momento? É a sua profissão? Entendeu? É isso que você tem que entender. Então assim começa a depressão. Por quê? Caim se sentiu rejeitado. Amém? Para quem não sabe, a depressão faz até com que a pessoa fique ali, né, pensando até em mudar a sexualidade. Por quê? O homem tá com uma companheira que não dá valor pra ele, trai, faz um monte de coisa. Aí o cara chega e fala assim, eu vou virar gay. Por quê? Porque um homem entende outro homem. Assim às vezes é a mulher. Mulher tá com um cara, se dedica pro cara. Aí o cara vai lá, só bate na mulher, sendo que ela teve uma criação mimada. Aí ela pega essa criação mimada, tenta colocar no esposo. O esposo não devolve. Ela entra em depressão. Aí daqui a pouco o que acontece? Ela pega e começa a namorar com outra mulher, porque uma mulher entende a outra, querendo ou não, o dom da mulher é o amor, né? Por isso que a mulher sabe edificar seu lar, porque ela vai trazer amor para dentro de casa, onde há amor a Deus, onde há Deus o mal não prevalece, amém? É o que acontece, ela muda de opção sexual, porque ela vai ver que a mulher não vai agredir ela, não vai bater nela, e vai conseguir entender mais ela. Conseguiu entender? Então a depressão ela faz com que a pessoa mude até a opção sexual, certo? Isso é para você entender o que a depressão faz. Eu já conversei com muitas pessoas depressivas, por honra e glória de Deus. E às vezes o grau é tão forte que se você colocar o B e o A na frente da pessoa e falar o B e o A formam o quê? É Bá. Né? Você mostra pra pessoa, a pessoa fala, não é isso. Porque a pessoa, às vezes, a depressão ela cria um casulo dentro da cabeça da pessoa que a pessoa não consegue entender. Amém? Vamos lá. Gálatas 5,16 em diante, vai falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é temperança e domínio próprio. Se você alimentar o seu espírito, o que é alimentar o seu espírito? Alimentar o seu espírito é praticar coisas que Deus se agrada e coisas que não vai te derrubar. Orar bastante, jejuar quando for necessário, ir para a igreja, conversar com pessoas saudáveis, ler bastante a Bíblia, procurar obedecer a Deus, procurar abrir de mão das coisas do mundo. Tudo isso daí vai te ajudar a fortalecer o seu espírito. Amém? E você estando com o espírito fortalecido, você vai ter domínio sobre você. Você tendo domínio sobre você, porque o Espírito de Deus vai te dar esse dom, digamos assim, né? Essa ferramenta. Você tendo domínio sobre você, a depressão não vai te pegar. Para quem não sabe, eu já tive, como que eu posso dizer, muitas coisas nessa vida. E eu passei por certas situações que eu perdi o que eu tinha. E quando eu perdi o que eu tinha, isso me trouxe uma tristeza, uma angústia muito grande. Amém? E Deus falou para mim, já até usou a boca da minha mulher, falou assim, tenha domínio sobre os teus sentimentos, senão eles vão te dominar. E ai de ti. E Deus falava claramente comigo. E para honra e glória do Senhor, eu estou aqui gravando esse vídeo para você hoje. A depressão faz a pessoa mergulhar em drogas. A depressão faz a pessoa pegar tudo aquilo que ela conquistou há 20, 30, 40 anos e queimar, né, na droga, gastar em bebida. E às vezes o parente olha e fala assim, é nóia, é vagabundo. Mas você já procurou entender o porquê que a pessoa está passando por isso? A depressão, nós que servos de Deus trabalhamos com resgate de pessoa, a depressão faz a pessoa largar tudo e pegar uma pedra de crack, um cachimbo e morar debaixo de uma ponte, na beira de um córrego. Então a depressão, ela não é brincadeira. Então, assim como Deus falou para Caim no Gênesis 4, capítulo 4, versículo 7, tenha domínio sobre os teus sentimentos. Amém? Senão, eles terão domínio sobre ti. Ora, o pecado já está na porta. E se você não dominar o seu sentimento, você vai se tornar escravo do pecado. Eu estou traduzindo para você. Vamos fazer uma comparação. Jezabel queria matar Elias. Amém? O que Elias fez? Fugiu, foi para o deserto e se escondeu numa caverna. Só que existe uma diferença. Existe uma grande diferença aí. Quando Elias teve medo e ele disse para Deus que ele era zeloso com a palavra do Senhor, né, que Jezabel estava mandando matar os profetas, o que Elias fez? Ele foi para o deserto. Deserto é lugar de encontro com Deus. Amém? E ele foi para o deserto até o monte de Deus. E chegou lá no monte de Deus, ele se escondeu numa caverna no monte de Deus. Então olha a diferença. Aí Deus foi e falou com Elias, Elias, o que tu fazes aqui? Eu acho que Deus já sabia, mas Deus gosta que a pessoa se confessa. Amém? Aí Deus foi e fez aquela manifestação de autoridade diante do Elias, mostrando para ele, né, o mover do mundo espiritual. Consegue entender?
né? Fazendo com que ele avançasse o mundo espiritual. Então olha a diferença, quando você está triste, você vai se aconselhar com Deus ou você vai se aconselhar com aquela sua colega que bebe, fuma, está com a vida destruída? Quando você entra nesses picos de depressão, você vai fazer o quê? Você vai orar e vai ler a Bíblia ou você vai pro bar beber? Olha a diferença. Elias, quando teve medo, o medo ele é algo que participa da vida do ser humano. Nós somos carne. Elias, quando teve medo, ele foi para o deserto, ele foi para o encontro, ele foi para a purificação. Isso que é deserto, é escola. Só que ele foi para o deserto para se encontrar com Deus. Olha que maravilha. Se você ler a Bíblia, você vai entender que Elias até pediu para morrer. Aí foi quando Deus levantou Eliseu como seu sucessor. Foi por isso que Deus levantou Eliseu. Consegue entender? Então, a diferença de uma pessoa que tem depressão e vence é o que você está buscando. Amém? Porque olha a diferença de Caim. Caim ficou triste. Não teve domínio sobre o sentimento dele. O pecado entrou. E quando o pecado entrou, ele matou o irmão dele. E quando ele matou o irmão dele, Deus já sabendo, veio e falou assim: Caim, por que o sangue do teu irmão clama? Ele pegou e disse: ora, Senhor, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ou seja, ele entrou num ego tão profundo de depressão, de ego, de inveja, né? A depressão criou uma cápsula na cabeça dele, que quando ele falou com Deus face a face, ele ainda pegou e foi ignorante com Deus. E às vezes acontece isso com você. Você depressivo, a gente vai conversar com você, a gente fala: você tá se matando de beber, você tá errado, a pessoa não tá nem aí. A vida é minha. Entende? Ou seja, Deus levanta pessoas para conversar com você. Você está acabando com a sua vida. Não é melhor você se entregar a Jesus ou se reconciliar e pedir força? Ou, né, dar mais espaço para Jesus? E a pessoa fica com raiva, ela começa a ser ignorante. Assim como Caim foi com o próprio Deus. E nós estamos falando de falar com Deus face a face. Caim falava com Deus face a face. Amém? Então, se você começar a entender o que eu estou querendo te dizer, é para você ter domínio próprio. Se você tiver domínio próprio, a depressão não te pega. É difícil? É difícil. Mas não é impossível. Por que eu falo que é difícil? Mas não é impossível. Porque o inimigo ele trabalha assim, ó. A depressão ela começa às vezes com o psicológico, você achando que nada dá certo na sua vida. Aí você acaba puxando a depressão para você. E às vezes a depressão ela começa com o espírito maligno. Amém? Você tem chamado, você tem promessa, você começa a fazer várias coisas, né? Até mesmo para Deus. Aí o inimigo entra. E nessa que o inimigo entra, você entra numa depressão espiritual. Ou seja, aquilo vai te sufocando até a hora que você tira a sua própria vida. O que tem acontecido com os pastores de hoje em dia? Eu não sei a fundo o que levou eles a tirarem a própria vida, mas a gente sabe que é depressão. Às vezes o pastor ele se torna pastor sendo que o chamado dele para ser obreiro. Amém? Falei no início do vídeo, né? Abel só teve sacrifício para dar para Deus porque a ovelha teve alimento. E quem dava esse alimento? Era Caim, que lavrava a terra, né? Ele cultivava. Então, se você for parar para pensar, às vezes você é obreiro e quer ser pastor, ou te ungem a pastor. E você não tem esse psicológico, essas costas largas para poder ser pastor. Todo mundo pode ser um pastor. Né? Pastor é pessoas que cuidam de outras pessoas. Só que você consegue administrar uma igreja? Você consegue gerenciar uma igreja? Você consegue ter ânimo e foco para batalhar todos os dias ali por uma alma? Para pensar. Se você tem um chamado para ser pastor, Deus vai te capacitar. E se você tem um chamado para ser obreiro, Deus vai te capacitar para ser obreiro. Imagina se o apóstolo Paulo, Deus capacita, Deus era o Deus do impossível. Mas imagina se o apóstolo Paulo, ele não tivesse uma promessa sobre ele em ser o apóstolo dos gentios, né? Imagina se Deus chamasse ele para ser um provedor e ele quisesse ser o apóstolo dos gentios. Irmão, vou ser sincero com você, ia dar porcaria. Por quê? Porque a estrutura de um obreiro é diferente da de um pastor. O obreiro ele serve para ajudar o pastor e ser a estrutura do pastor. Consegue entender? Eu não sei se alguém já falou isso para você, mas Caim era para ser obreiro e Abel o pastor. O obreiro ele tem uma peça fundamental na obra de Deus. Obra de Deus sem obreiro
É difícil andar, nada é impossível para Deus, mas é difícil andar. Porque o obreiro, ele cuida da obra, ele cuida da casa de Deus, ele tá ali, ele ajuda o pastor, ele tá ali e tal. Então para pensar, você tem as costas largas para carregar a cruz? Você tem chamado, você tem promessa para isso? Por que Deus chamou uns para missionário, outros para pastores, outros para evangelista, presbítero, diáconos, obreiro, auxiliares? Cada um, né, perdoem, cada um tem o seu chamado. Não cabe a nós ficar, Senhor, ó, eu sou obreiro, mas eu vou estudar e eu quero ser pastor. Tá bom, você vai ser pastor, só que Deus falou que você vai ser. Porque senão quando você chegar lá na frente, irmão, ser pastor é casca grossa. Vai por mim, ser pastor é um negócio difícil. Não é impossível, mas é difícil. Aí chega lá na frente, você cata uns irmãos perturbados, uns irmãos, né, Deus que me perdoe falar, endemoniado, até mesmo ímpio, e você não vai conseguir lidar com isso. A igreja de hoje em dia é completamente diferente da de antigamente. A igreja de antigamente, o pastor, ele vivia só para alimentar a ovelha. As igrejas de hoje em dia, não julgando, os pastores só querem viver para ter título, para pôr anel no dedo, falar que é o melhor em teologia. Consegue entender? Então a igreja de hoje em dia é diferente. Aí você abre uma igreja, você é para ser obreiro. Amém? Você é para ser obreiro. Aí você vai falar assim, não, mas eu vou ser pastor. Amém, você se torna pastor. Aí você começa a pegar aquele povo mimado. Não, se não pregar o que eu quero, eu saio da igreja, vou levar meu dízimo, vou levar minha oferta e vou dar em outro lugar. Aí você já vai pensar, você não tem psicológico para pastor. Aí você já vai pensar, peraí, eu preciso trazer para a ovelha aquilo que ela quer. Mas na verdade a ovelha não come o que ela quer, ela come o que o pastor dá. E quem é nosso pastor? É Jesus. Conseguiu entender? Aí o obreiro pega e começa, o obreiro que virou pastor começa a dar mima para essa ovelha. Aí quando a ovelha cai em pecado, ela volta para o pastor faz o quê? Se desvia, se mata. Conseguiu entender? Então se vocês não pararem para pensar, a depressão ela começa com o que você está fazendo. Deus ele pode transformar um obreiro em um pastor. Amém? Mas a gente volta lá em Gênesis 4 até o 7. Se você fizer tudo bem, será que as coisas não vão dar certo para você? Às vezes você tem mais louvor sendo obreiro do que sendo pastor. Às vezes você tem mais louvor sendo um diácono, um auxiliar, um porteiro, do que sendo um pastor. Tira todos os obreiros da casa de Deus e deixa só o pastor para ver se o negócio anda. Pode andar no começo, mas depois não vai conseguir. Porque é bíblico isso. Pessoas que ajudam na obra. Consegue entender? Então vamos voltar à depressão. Aí a obra dá tudo errado, o cara pega a depressão ou se mata ou desiste do chamado. Vamos voltar para a depressão. Se você fortalecer seu espírito e procurar entender com quem você se aconselha, já é um passo importante. Exemplo, você está passando por um problema na sua família. Como que você passa por um problema com a sua família? Lógico, tem pessoas que estão com a família destruída e dá conselhos bons, mas é difícil. Como que você está passando por um problema com a sua família e você vai se aconselhar com uma pessoa que já teve 5 maridos e hoje está solteira e até hoje não arrumou um par perfeito? É sinal que o problema está nela. Será que os 5 maridos e até hoje os outros 300 que ela teve não satisfazeu ela nem psicologicamente nem de modo nenhum? Então, você tem que começar a ter um entendimento. Opa, peraí, eu vou conversar com quem tem base espiritual. Uma pessoa que tem base espiritual, ela não tem só uma família perfeita, né, digamos assim. Um casamento duradouro, filhos bem educados. A pessoa ela vai ter palavra espiritual para poder dar para você. Muitas pessoas se separam e casam de novo porque Deus está trabalhando na vida de cada um. O certo não é se separar e nem casar de novo, né? Isso é assunto um vídeo mais para frente. Mas a Bíblia zela muito pelo casamento. Então como que você vai pegar e vai se aconselhar com uma pessoa que está com a vida destruída? Não tem como. Você vai pedir conselho do seu marido, ou vai pedir conselho referente à sua esposa, com pessoas que não seguem o exemplo bíblico. Ah, mas eu tenho um parente ali que está casado há 40 anos, tá bom, mas tem Deus? Faça um teste. Pergunta, me aconselha dentro da palavra, o que eu devo fazer? É dentro da palavra que os melhores conselhos surgem. É aqui, dentro da palavra. Se não for dentro da palavra, eu acho, para que tá errado. Eu pensei assim, para que tá piorando. Eu faço assim, piorou. Não, Deus manda fazer assim.
Consegue entender? A depressão é algo terrível. A depressão, ela cega o entendimento. A depressão faz a pessoa mudar a opção sexual dela. Não estou falando que todos são homossexuais porque são depressivos, né? Mas a depressão faz com que a pessoa seja um gênio e comece a se tornar uma pessoa leiga. A depressão faz com que uma pessoa não enxergue o potencial dela. Caim ia ter muito mais potencial sendo um obreiro, por que eu falo obreiro? Alimentando a ovelha, do que sendo um pastor. Não estou dizendo que Deus não aceita o sacrifício do obreiro. Lógico que Deus aceita, mas não era o papel de Caim, porque já veio no coração de Abel ser pastor. Deus, ele não confunde as coisas, né? Deus não é Deus de confusão, né? Tanto que se você for ler na Bíblia, Deus não confunde. Quem confunde é os espíritos de confusão, mas Deus não confunde. Então, se você for ver, Abel já nasceu com dom para ser pastor. Ele foi, tanto que no coração dele falou, não, vou dar o melhor para o Senhor. Amém? Agora vamos falar sobre o domínio do pecado. O pecado, quando ele entra numa pessoa, independente de qual motivo, independente do que seja, o pecado, quando ele entra numa pessoa, o propósito dele é destruir. Amém? A Bíblia nos relata que enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra, nós lutaremos contra o pecado, porque nosso pior inimigo somos nós mesmos, a nossa carne. A Bíblia fala em Gálatas também, 5:16 em diante, que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, para que nenhum dos dois faça o que quer. Ou seja, a carne quer o mundo, as coisas mundanas, o espírito quer Deus, né? O seu espírito quer ir para a igreja, quer adorar, o seu espírito quer falar com Deus, quer intimidade, quer ler a Bíblia, quer louvar, quer parar com a fofoca, quer parar com a mentira, quer parar com o ego, quer parar com a avareza. A sua carne quer falar coisas sábias, né? Evangelizar, ganhar almas. Isso que o seu espírito quer. Mas a sua carne, ela quer beber, ela quer fumar, ela quer heresia, ela quer mentira, ela quer glutonaria, ela quer um monte de coisa. A sua carne quer. Aí você tem que entender o que Deus falou para Caim. Tenha domínio sobre os teus sentimentos, senão eles vão te dominar. Julga na sua cabeça o que você vai fazer para sair dessa depressão e para não se permanecer nela, ou para não entrar nela. Tenha domínio sobre o seu sentimento. Acordou de manhã, o que você deve fazer? Senhor, graças te dou por estar vivo. E vai desenvolvendo o assunto com Deus. Chegou à tarde, ora em pensamento, fala com Deus. E já fala, Senhor, purifica este canal ao qual eu converso com o Senhor nesta hora, que é a mente pensa muita porcaria. À tarde, à noite, antes de dormir, agradece pelo dia. Levantou de madrugada, coloca o celular para despertar entre 3 ou 4 horas, 4:30 da manhã. Ora, vai ter intimidade com Deus. Consegue entender? Escolhe um cantinho, até mesmo no banheiro, e ora, vai falar com o Senhor. Um lugar que, né, que não tem contaminação espiritual, e vai falar com o Senhor. Dia seguinte, dia de culto. O que eu vou fazer? Eu vou pro bar beber, vou ficar conversando com as minhas amigas pelo WhatsApp, pelo Facebook, vou ficar fofocando, ou eu vou buscar alimento? Conseguiu entender? Vai buscar alimento espiritual. Então, quando Deus fala para Caim, tenha domínio sobre os teus sentimentos, senão eles vão te dominar, isso acontece na depressão também. Você não escolhe o caminho certo e você acaba sendo pego pela depressão, né? Porque o pecado já está na porta. Consegue entender? Está conseguindo entender? Estou sendo claro? Amém? Então você tem que entender assim, ó. Alimente-se espiritualmente, porque um dos frutos do espírito é o quê? Domínio próprio. Quem tem domínio próprio, a depressão não pega. Amém? Deus falou pra mim, Deus não falou jejua para sair dessa depressão, Deus só falou se anima. Por quê? Porque a depressão, ela é uma tristeza, ela é uma angústia profunda. E dependendo conforme ela vai sendo mais profunda, ela vai fechando mais a pessoa. A depressão faz uma mulher, dona de casa, se tornar uma feminista. E conforme ela vai pegando mais depressão, ela vai pegando raiva, ódio de homem, ela só consegue se relacionar com outro homem. Por quê? Se o cara for capacho dela. E um relacionamento saudável não é assim. Consegue entender? Ela sofre no relacionamento dela, pega a depressão, se torna feminista e fala assim, agora meu relacionamento para ser bom para mim, o cara tem que ser meu capacho. Só que ela não entendeu que isso daí é um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico, Deus não habita. E a tendência é piorar. A depressão faz com que a pessoa fique ludibriada, não consiga enxergar com exatidão as coisas conforme tem que acontecer. Exemplo, a depressão, quando ela chega a um certo grau, ela começa a se vincular com o ego. Tá aqui a depressão, tá aqui um ego. As duas começam a fazer assim, ó.
Aí você chega e fala assim na pessoa: irmã, a Bíblia diz para você se revestir de santidade. Ô irmão, aí o cara vem, ou a irmã vem falar para você assim: ai, Jesus prega o seu amor. Consegue entender? A depressão, ela mexe com a cabeça. Você pode repetir, você pode abrir a cabeça da pessoa, pôr a Bíblia lá dentro, jogar óleo ungido e dar por cima, fazer uma oração de 70 dias, mas não sai. Por quê? Porque a pessoa não quer viver assim. Ou às vezes ela não consegue mais. Aí cabe a você, servo de Deus, evangelizar, orar por essa pessoa, que a oração ajuda muito. E falar para essa pessoa sobre a depressão. Consigo entender? Não vá de acordo com a sociedade. As pessoas falam que o seu marido não presta. Mas quebra essa maldição. Quebra essa maldição e luta pelo seu relacionamento. Se você não foi feliz no primeiro, não vai ser no segundo. A não ser que Deus queira, né? A não ser que você não seja o escolhido um para o outro. Acontece isso daí também, né? Nós não podemos ser radicais, né? Falar, não acontece e pronto, né? Se sua mulher não presta, pergunta para Deus: Senhor, ela é para mim? Se Deus falar que é, meu irmão, fecha os olhos, ora e vai em frente e vai embora. Que Deus, ele vai bradar em seu favor. Conseguiu entender a diferença das coisas? Agora, se você for de acordo com a lei da sociedade, seu marido gritou com você uma vez, já larga. Aí se larga do marido, ou porque você já está com a depressão, que a depressão também vem por conselhos ruins, ou você entra numa depressão depois que o marido foi embora. Aí ninguém vai ser perfeito mais para você. Entendeu? Ninguém vai ser perfeito mais para você. Você vai se relacionar com um e com outro, com um e com outro, com um e com outro, e no final ninguém vai conseguir te satisfazer emocionalmente. Né? Não existe só satisfação sexual, existe satisfação emocional. E você, pais, você não quer ver seu filho depressivo quando crescer? Começa a colocar rédea. Amém? Criança começar a se debater querendo ver tablet, televisão, internet, fazer as coisas na hora que quer. Cuidado, isso é um perigo. É um perigo. Porque quando ela crescer, ela não vai conseguir ter domínio próprio. Porque ela cresceu tendo tudo que ela quer. Quando ela crescer, ela vai querer um marido perfeito, vai querer um emprego perfeito, com um patrão perfeito, né? Um patrão perfeito, funcionários perfeitos, amigos de trabalho perfeitos, irmãos de igrejas perfeitos. As pessoas não vão conseguir, ela vai se tornar obsessiva. Aí ela vai mais uma vez entrar na cápsula da depressão. E tudo isso vem da criação. Então não fala pra mim que eu não tive na infância, meu filho tem que ter. Para! Dependendo do que for, você tá deixando o seu filho intoxicado e futuramente pegar uma depressão. Exemplo, você pega esse seu filho, aí você começa a colocar um monte de coisa nele. Ele cresce, Deus lava, transforma e põe ele no caminho. Só que aí a estrutura dele é uma estrutura frágil. Porque a criação dele foi frágil. Deus está fortalecendo, mas ele não quer o domínio próprio que Deus está dando. Aí ele pega uma igreja trabalhosa. O que vai acontecer? Ele vai se matar. O relacionamento não é feliz, ele vai se matar, porque tudo começa na infância. E infelizmente a depressão vem dominando muitas pessoas, porque as pessoas não dominam a depressão. Todo mundo está disposto, digamos assim, ou exposto a pegar a depressão. Porque a depressão, ela não é um vírus, mas ela é uma contaminação sentimental. Fica do lado de uma pessoa, se você tem preparação, fica do lado de uma pessoa que só se lamenta. Você vai começar a enxergar a vida do jeito ruim. Amém? Exemplo, senta do lado de uma pessoa, aí a pessoa vai falar pra você assim: meu Deus, o governo não presta. Meu Deus, tudo tá errado. Meu Deus, a polícia não presta. A polícia é covarde. E não sei o que, e meu marido é isso, a gente acha que homem presta, mas os homens são tudo igual, o homem não presta. Ela vai começar a intoxicar o seu emocional. Aí quando chegar amanhã, você vai parar pra pensar e falar assim: não, realmente, os homens são tudo igual. Os homens só pensam em mulher do corpão, os homens só pensam isso, os homens só pensam naquilo, mas na verdade, o homem de verdade mesmo, ele não vai se apegar apenas no corpo, ele vai se apegar no coração, no companheirismo que a mulher traz pra ele. Entendeu? Então as amizades, ela reflete muito isso daí. Amém? E vamos lá. Quem tem sido o seu pastor? Eu não gosto de falar para ninguém trocar de ministério. Sou contra isso. Amém? Mas quem tem sido o seu pastor? O seu pastor, ele tem sido aquele pastor que tem te fortalecido na hora que você precisa? E aí? O pastor não tem que mimar a ovelha, mas ele tem que nutrir a ovelha com o melhor alimento, seja espiritual e seja físico. Amém?
O meu problema hoje, a maioria dos meus problemas não é nem com ovelha, é com o pastor. Sabe por quê? Porque a ovelha, quando ela realmente é ovelha, você fala algo, pum, acabou, ela aceita aquilo. Acabou. É Bíblia. Deus vai trazer o convertimento para a pessoa. Deus pode converter a ovelha, quem for. Mas Deus traz o convertimento para a pessoa, o entendimento. Mas quando a ovelha ela foi feita para obedecer. Amém? Quando a ovelha recebe muito alimento tóxico, muita heresia, muita mentira, ou o pastor não foi aquele pastor sábio para alimentar a ovelha se torna uma ovelha o quê? Rebelde. Uma ovelha depressiva. Então você tem que entender como Jesus faria. Você está passando por um relacionamento atribulado. Você chega em casa, sua mãe vai lá e te caceta. O que o seu pastor tem que falar para você? Se separar? Não. Se ele for um homem espiritual, ele vai falar para você assim, não vai separar. Por que eu estou falando isso? Porque a depressão pega muito mulheres. O que o seu pastor vai falar? Ó, Deus, ele não se aconselha a se separar. Deus ele aconselha a perdoar. Perdoe o seu próximo para que eu, Senhor teu Deus, possa te perdoar. Ah, mas e se ele me matar? Irmã, se ele te matar e você morrer é porque Deus permitiu. É assim. Mas se nada te acontecer, é porque Deus o permitiu. Tudo tem o controle de Deus. Eu duvido uma pessoa que está orando, buscando, jejuando pela sua família que vai morrer pelo amor do marido. Isso não existe. Não existe. Se for com Deus vivo, não existe. Agora, se estiver rezando para qualquer outras coisas, aí o problema é seu. Mas é outra história, né? Melhor dizer. Então vamos lá. Aí você fala assim, tá, mas meu marido não me dá atenção. Porque o homem é mais casca grossa, a mulher é mais sensível. Aí o pastor vai falar o que pra você assim, tá? Seja mais companheiro. Porque o fruto que você plantar hoje, a semente que você plantar hoje, vai ser o fruto que você vai colher amanhã. Você vai começar a dar mais carinho, mais atenção, mais amor, mais companheirismo. Amanhã Deus vai fazer assim, ó. Nele. Ó. Você entendeu lá que a sua mulher tá te dando carinho? Você entendeu que a sua mulher tá te dando amor? Você entendeu que a sua mulher, ela tá querendo chamar a sua atenção? Aí quando o cara acordar e falar, realmente, Senhor, me muda. Aí Deus vai pegar e vai mudar. Isso é que o pastor faz. Ele vai te dar um alimento saudável. Irmão, mulher tem que se separar mesmo. Tá errado. Irmão, faça o que você quiser. Já tá errado. Porque o mundo existe regras. Amém? A Bíblia fala sobre como você deve gastar o seu dinheiro. A Bíblia fala quem você deve amar e adorar, que é somente a Deus. A Bíblia fala como você deve se relacionar sexualmente. A Bíblia fala como você deve amar o seu próximo, que é como a ti mesmo. E Deus acima de tudo, todas as coisas. Deus ele fala o que você faz para não perder a salvação. Então, tudo existe regra. Por que o seu pastor vai ser aquele pastor que não vai te dar regras dentro da palavra? Existem igrejas hoje que só pregam palavras de carinho. Irmão, isso é um perigo. Porque Jesus, ele conversou com a mulher samaritana. Ele foi e falou para ela aquilo que ela não conhecia. Mas Jesus também conversou com os fariseus, os escribas e os saduceus, e falou que eles precisavam. Então, para ser pastor tem que ser semelhante a Jesus. Irmão, o que você acha, meu irmão? O que eu acho não interessa. Vamos fazer o que Deus faria. Ou, aliás, o que Jesus, o Filho de Deus, faria. Consegue entender? São coisas completamente diferentes. Não sei se está conseguindo armazenar tudo desse vídeo. Começa a ter domínio próprio. Busque pessoas melhores para te aconselhar. E não há pessoa melhor do que o Espírito de Deus. Não há pessoas melhor do que a palavra. Porque se você está indo buscar uma igreja que não está te ajudando, ela só está falando para você coisas que vai massagear seu ego, isso é um perigo para você mais para frente. O que eu te aconselharia dentro da palavra? Irmã, seu marido não presta, ou irmão, sua esposa não presta, busca por ela. E Deus, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Porque quem resolve as causas impossíveis é Deus. Amém? Irmão, irmã, você tá falando que o seu marido foi, virou e deu um soco na sua cara. Mas antes disso você foi e quebrou o nariz dele. E aí? Não existe essa de que mulher é o sexo frágil. A mulher foi e deu um soco no nariz do cara. Quebrou o nariz do cara. E o cara, pela força do hábito, eu sou contra a violência contra a mulher, né? Já vou deixar explicado. Mas o cara foi e reagiu pelo reflexo. Aí o pastor nem procura pesquisar. Não, se separa. Bateu a primeira vez, vai bater sempre. Não é assim. Por que eu falo isso? Porque eu ministro casais. E o que os casais precisam entender é que o relacionamento, ele precisa ter uma luta de conquista. Conseguiu entender? Então o seu pastor ele tem que te aconselhar dentro da palavra. O seu pastor ele tem que te aconselhar de acordo com o que Deus faria.
Aí eu faço uma pergunta para você: você não perdoa seu marido que te bateu? Mas Deus te perdoou pelo seu pecado. Não é assim? Perdoe o vosso próximo para que o Senhor teu Deus possa te perdoar. Você não perdoa a sua mulher quando ela falou coisa para te magoar, mas Deus te perdoou das porcarias que você fez lá atrás, assim como perdoou eu. Então, quando você tira a hipocrisia, já é um passo a mais para a depressão não reinar. Conseguiu entender? A depressão, o melhor jeito de curar a depressão não é com remédio, é jejum, oração. Tá triste? Louva. Tá angustiado? Ora. Tá perdido? Senhor, me dá uma resposta, eu vou ler a Bíblia. Isso alimenta o Espírito de Deus que está em nós e faz a gente ser feliz. Então, vou repetir, Gênesis 4, do 1, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Se você fizer bem todas as coisas, você não vai... Aliás, se você fizer direito todas as coisas, você não vai ser bem nos seus caminhos. Se você fizer bem tudo aquilo que Deus quer, você não vai ser próspero e feliz na sua jornada. Se você for uma pessoa sábia no escolher do teu relacionamento, se você deixar Deus escolher para você, você não vai ter um bom marido e o marido não vai ter uma boa esposa. E se der uma tropeçada, pelo amor de Deus, Deus resolve. Deus é o Deus das causas impossíveis. Amém? Mas não, a pessoa faz erro, não estou julgando, sou falho. Né? Sou pecador também que nem qualquer um, mas a diferença é que eu não gosto de me permanecer no pecado, porque as pessoas confundem pecado em continuar pecando. O apóstolo Paulo falava: não permaneça na prática do pecado. Enfim, mas a pessoa toma atos, né? Ela toma atitudes que não agradam a Deus, atitudes isoladas, aí depois ela colhe um fruto ruim por causa disso, e depois ela não aguenta, ela planta uma semente ruim e depois não aguenta o fruto que volta. Só que aí Deus perdoa e ajuda essa pessoa. Amanhã ela comete o mesmo tropeço. Aí Deus perdoa. Aí amanhã ela comete o mesmo tropeço. Vai chegar uma hora que você mesmo vai estar se matando. Porque Deus, ele vai te perdoar se for preciso perdoar. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas os frutos que você está colhendo é você mesmo que está colhendo. Não é Deus e não é eu. É você mesmo. Então ter domínio e não deixar o pecado entrar é muito importante para poder combater a depressão. E essa é a parte 1 do vídeo. Se eu for ficar falando que eu vou falar 2 horas, vai ser muita informação e você não vai conseguir digerir. Pega Elias como exemplo. Tá sufocado, tá triste, tá angustiado, amargurado? Vai pro deserto. Deserto é o quê? Lugar de encontro com Deus, é escola. E quando você for se refugiar, vai se refugiar em Deus, né? A Bíblia diz, o Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que Deus está querendo dizer? Aquele que se refugiar em mim, vai descansar na minha sombra. Por quê? Se vai descansar na minha sombra, porque é sinal que eu estou na frente dele. E nada vai acontecer. Né? A sombra do Onipotente descansará. Então você vai descansar diante de Deus. A sombra de Deus vai te guardar. É mais ou menos assim o Salmo 91. Então você consegue entender. Quando você ficar triste, busque a Deus. Amém? Quando você estiver desolado, busque a Deus. Quando você estiver amargurado, busque a Deus. Quando você estiver revoltado, busque a Deus. Quer resposta? Busque a Deus. E tenha domínio sobre o seu sentimento para que ele não te domine. A gente vê pessoas que cometeram um crime ou 2 crimes, sei lá, não sou quem sou para julgar, chega dentro da cadeia, se mata porque não consegue ver a solução da vida. A gente vê policiais militares pegando a arma e se matando porque tem um bom serviço e tal, mas é porque acha que a vida não é mais assim pra ele. Não, Deus vai te perdoar, Deus é contigo, né? A gente vê casamentos de anos sendo destruídos por causa da depressão. A gente vê filhos e filhas se mudando, né, a opção sexual porque não consegue ter uma visão correta da vida, porque sofreu na infância. E outra, a depressão, lembrando, Deus me fez lembrar agora, a depressão, o ego fortalece muito a depressão, ou a depressão fortalece o ego. Por quê? Porque hoje se fala muito de que você deve ser feliz com aquilo que você faz, mas na verdade você deve ser feliz fazendo o que Deus quer. Você deve ser feliz, você vai ser próspero fazendo o que Deus quer. Exemplo, vem uma pessoa mexer comigo, e essa pessoa mexe comigo, eu vou lá e falo assim: o que eu vou fazer? Eu quero matar, pum, vou lá e mato. Eu fiz o que eu quis, mas amanhã vai recair sobre mim. Conseguiu entender? Deus vai me perdoar, mas se eu insistir no erro já é outra história. Mas o que a Bíblia diz? Perdoa. Conseguiu entender? Então tudo que nós fazemos recai sobre a gente. Tudo que a gente faz recai sobre a gente. Então começa a meditar nos seus frutos. Se você fizer o que você quer,
você vai quebrar a cara. Amém? Isso acontece muito na opção sexual. Você quer se relacionar com pessoa do mesmo sexo? Faça o que você quiser. Não estou aqui para te julgar, faça o que você quiser. Certo? Mas nós, seres humanos, já temos a nossa carne. E o melhor da nossa carne é se contrariar. Ah, eu quero ser avarento. Não, a Bíblia vai falar com a avareza e idolatria. Os idólatras não entram no reino dos céus. Amém? Ah, a minha fé não está dando certo, eu vou procurar uma simpatia. Calma aí, é isso que Deus quer? Então nós devemos nos contrariar. Isso é um passo importante para combater a depressão. Amém? Irmãos, você que assistiu até o final, teve paciência, que eu falo pra caramba, pra honra e glória de Deus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser, porque a depressão vem por falta de domínio próprio, né? Cada um tem seu propósito, até dentro da depressão, por incrível que pareça. Mas a depressão, o que mais pega a depressão é a falta de domínio próprio. Você precisa ficar feliz e você acaba ficando triste. Aí a tristeza toma conta de você, vira angústia, amargura e você se mata. Acabou. Né? Então, tenha domínio próprio e se contraria. Ah, eu sou mimado ou sou mimada. Eu cresci assim, então meu companheiro ou minha companheira tem que me servir do jeito que eu quero. Não. Vale a Bíblia que Deus vai falar conforme você deve se relacionar com seu companheiro ou com a sua companheira. Amém? Ah, eu tô indo pro ministério, o ministério só tá exortação. Filho ou filha, o pastor não tem culpa que você cresceu comendo Nutella, que você cresceu comendo do bom e do melhor. Dentro do evangelho é diferente. As palavras vêm para corrigir quando precisa corrigir, e a palavra vem para fortalecer quando precisa fortalecer, né? A palavra vem para poder bajular e aconselhar quando precisa. Então, Deus, ele vai tratar com você na hora que você precisa, entendeu? Lembra do metiolate, né? As crianças antigamente que só Deus tem misericórdia. A gente se ralava, mas aí você passava aquele metiolate, né? Ardia pra caramba, mas bactéria nenhuma penetrava. Às vezes é assim Deus tratando com você. Amém? Às vezes é assim. Você está passando por uma situação e você não quer sentir a dor dessa cura. Mas quando você resolve sentir a dor dessa cura, vai ser melhor para você. A bactéria do inimigo não vai entrar na sua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Meu WhatsApp vai estar na descrição aí do vídeo, se precisar de oração, conselho, alguma coisa. Lembrando que nós vamos começar a dar aula de teologia espiritual. Amém? Me perdoe. Teologia espiritual é algo que não tem praticamente em igreja nenhuma. São poucas que tem, né? Não é querendo ser melhor do que ninguém. Mas hoje se fala muito sobre teologia humana. Toda teologia tem um pouco de entendimento de Deus, mas no final o homem começa a colocar muito do seu entendimento e pouco do entendimento de Deus. E a teologia espiritual, ela coloca o pingo onde tem que ser colocado, né? E eu vou deixar uma pergunta para você querer assistir o próximo vídeo. Existe dons de línguas? Dízimo é obrigatório? Eu devo ajudar aquela pessoa que me fez mal? Né? Isso é o que a teologia espiritual pode te responder, coisa que a teologia humana não responde. Até onde a nossa mente pode ser expandida? Presta atenção. Até onde a nossa mente pode ser expandida dentro da ciência espiritual? É forte, é forte. Amém? Por quê? Sou mecânico, exemplo. Não sou mecânico, né? Meu ramo era um ramo alimentício. Sou mecânico. Dentro da mecânica eu posso expandir vastamente, fazer um universo vasto, né, sobre a mecânica. Mas eu não posso fazer o mesmo na área espiritual, porque Deus tem os seus mistérios. Quando eu não respeito os mistérios de Deus, ó, eu tô aqui e Deus está aqui. Quando eu não respeito o mistério de Deus, o limite que Deus me pôs para me entender, eu começo a achar que eu preciso de mais. Aí eu vou lá e ultrapasso o limite que Deus põe. Aí entra a heresia. E tem muita heresia dentro da teologia. Não estou dizendo que teologia é errado, mas toda teologia ela tem que ter o alicerce da teologia espiritual. Eu vou gravar vídeos dentro da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, para você sair das garras dos falsos profetas e aprender sobre o verdadeiro servo de Deus com a honra, para a honra e glória do Senhor, conforme a graça que Deus tem nos dado. E não vai achando que eu sou santo, sou mais perfeito do que todo mundo, não. A diferença é que eu procuro orar, e se eu errar, eu sei que Deus vai me perdoar, e eu peço para Deus, pela misericórdia dele, não deixar eu permanecer no erro, né? Mas eu sou falho, sou carne, amém? E que Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe.